Então, senhoras e senhores, a gente terminou ontem que live, hein? É engraçado porque eu entro na live aqui sem esperar muita coisa, né? Eu entro para passar algum conhecimento técnico, acabo dando as minhas opiniões e os meus macetes de viver bem, como se diz, os meus hacks de felicidade aí. A Tainara, não sei se ela já entrou aí, mas ela tá usando muito. Ela tinha um anelzinho nessa mão de cá, trocou o anelzinho de mão. Aqui tá até branquinho na mão dela, ela me mostrou. E toda vez que ela lembra que o anel tá na mão trocada, ela usa aquele hack da live de engajamento com presente, sobre presenciar. Ela volta pro presente e se pergunta o que tem de bom aqui. E ela tá o dia inteiro se perguntando o que tem de bom aqui. Eu ainda vou ter um aplicativo que ele vai dar um alarme qualquer, vai falar qualquer coisa durante o dia, ou dar uma vibrada, e quando você vê, ele vai te perguntar o que tem de bom aí. E você começa a perceber o que tem de bom aqui, aí você vai vivendo de momento em momento, aí você percebe que o seu dia tem mais coisa. Você percebe que o seu dia te faz muito mais bem do que mal. Então isso foi a live de antes de ontem. Ontem a gente falou de propósito. Não, propósito foi muito louco. Porque propósito eu demorei eu demorei a concluir, a definir para mim, em boas palavras e em boas explicações, o que era propósito. E eu, como engenheiro que sou, eu tenho que me convencer primeiro para depois eu entender e tentar convencer alguém. Então, quando eu consegui chegar na formatação de explicar para as pessoas o que é um propósito, como a gente encontra esse propósito. Ontem não deu para a gente entrar muito em como encontrarmos o nosso propósito, mas eu ainda vou disponibilizar para vocês uma ferramenta, porque seria muita informação. E a princípio, o mais importante é que vocês saibam a necessidade de se encontrar um propósito, a necessidade que você saiba de como servir algo a alguém. Então, recapitulando, o primeiro pilar foi experienciar o presente sempre, a todo momento. Quanto mais você quiser na sua vida, o tempo todo, te garanto, mais grato você vai ser, mais você vai se encher de emoções positivas e mais feliz, maior os seus níveis de felicidade e de níveis de satisfação com a vida. Olha o fujão que ela tá com a criança ali. E níveis de satisfação com a vida você vai ter, isso é fato, tá? Quanto mais você perceber essas coisas. O segundo pilar foi o propósito e hoje é o terceiro pilar, que para mim é talvez o pilar mais importante da ciência da felicidade. Eu não sei se vocês perceberam, todas as vezes que eu vou apresentar um pilar, eu apresento o pilar... Oi, Rafa! Eu apresento o pilar como o mais importante da ciência da felicidade. E o Renato brinca muito comigo, quando eu começo, a gente está gravando uma aula, alguma coisa, eu falo, gente, esse é o pilar mais importante. Porque, na verdade, definitivamente, todos os pilares são o mais importante. Todos. Porque se você estiver debilitado em um único pilar, parece injusto, né? Mas é assim. Se você estiver debilitado em um único pilar, a sua felicidade está comprometida. Os seus níveis de satisfação com a vida estão comprometidos. Então, por isso que eu quero te atentar. Toda vez que eu falo que esse é o principal pilar, é que ele é. E quando eu falo que o outro é porque o outro também é. E esse pilar, a gente chama ele de emoções positivas. Você vê que o tempo todo eu tenho falado com vocês aqui de emoções positivas, emoções positivas, emoções positivas. O tempo todo eu tenho explicado para vocês aqui como que a criação, a geração de emoções positivas vão mudar os seus níveis de felicidade, os seus níveis de satisfação com a vida, vão mudar o seu bem-estar. Se você pensar, tudo que eu falei aqui, eu me baseei em um breve e único conceito: gerar emoções positivas. Então a gente estuda nesse pilar exatamente o que é, como e o que fazer com as emoções positivas e negativas. É isso que você precisa aprender aqui nesse pilar, ok? Por que ele é muito importante? Porque em todos os outros pilares você vai ter que ter a tal da inteligência emocional para poder fazer o que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito. Ou seja, desde os momentos bons, quando você é surpreendido por uma festa de aniversário, surpresa, claro. Desde o momento que você está com saudade de alguém e encontra aquela pessoa, desde o momento que você está com saudade e não encontra aquela pessoa, desde o momento que um prato cai no chão e quebra e assusta todo mundo, seja você a pessoa que deixou quebrar o prato, seja você a pessoa que ouviu o prato quebrar, seja você no momento que você chegou atrasado para o seu voo correndo e percebeu que o voo estava mais atrasado que você, seja você a pessoa que está trabalhando até tarde, de repente chega um cliente que não sai da loja. Por que eu estou te trazendo todas essas reações?
Seja você a pessoa que foi fechada no trânsito, seja você a pessoa que presenteou alguém, em todas essas situações e em todas outras, seu corpo será tomado por emoções. Ponto. E você precisa estudar e entender de que forma você lida com essas emoções para que você tire o melhor proveito disso. Porque quando você vê uma pessoa xingando, reclamando, gritando e batendo na moça do McDonald's, porque o sanduíche dela veio com picles, ela pediu para fazer o sanduíche sem picles, essa moça possivelmente não está agindo de uma forma muito interessante, nem para ela, nem para a moça do McDonald's, nem para ninguém que está em volta. Claro, ela tem um porquê estar agindo assim, basicamente porque ela foi tomada por um tipo de emoção. E essa emoção foi o suficiente para que ela perdesse o controle das suas ações. Quando eu falo com você que as nossas emoções são inconscientes, vou falar isso aqui na frente, e a gente não segura, a gente não controla. A gente gerencia quando elas acontecem. Ok? Então, tem gente que chama esse tipo de pessoa de bipolar. A pessoa está um amor, um doce princesa. De repente alguém fala alguma coisa que a provoca, tipo, sei lá, seu cabelo é ruim, seu pai é feio, seu pé tem joanete, ou qualquer coisa desse tipo. O voo vai atrasar, que ótimo. Ou 22 horas e 40 minutos. Ok, nosso voo vai atrasar um pouquinho, maravilhoso. Tá tudo certo, espero só que a internet continue. Então, quando essa pessoa, ela apela, é essa palavra que eu quero chegar. Quando a pessoa apela, ela apelou porque a emoção dela bateu de uma tal forma que ela não conseguiu segurar. E ela age por impulso, movido por uma emoção. Todos nós somos assim. Não adianta falar que a pessoa é bipolar, falando é bipolar, porque tá um amorzinho, só porque eu falei que o cabelo dela era ruim, só porque eu falei que... Mas eu falei de boa, eu falei porque eu ia indicar um creme bom pra ela, Monange. Monange é pro corpo, né? Pantene. E a pessoa apelou. A pessoa apela porque, repito, ela é tomada por emoção e ela não tem controle sobre aquela emoção que bate. Porque não é nem controle, ela não conseguiu gerenciar de forma positiva aquela emoção que bateu. E todos nós somos assim. Todos nós temos um nível que a gente apela. E quando você apela, quando você explode, é exatamente isso que acontece. Uma emoção vem e você não consegue gerenciá-la. Ok? E você gera situações que de cabeça fria, pensando direitinho depois, você poderia ter feito diferente. Uma situação que você não necessariamente precisava ter passado por aquilo. Eu sei que assim como eu, você já deve, talvez, ter ofendido pessoas com palavras que você, depois pensando, se perguntou, poxa, eu não precisava ter feito isso, não precisava ter falado aquilo. E eu quero te explicar hoje o porquê que você faz mais difícil na TPM. Porque você está ali relacionadas a quantidade maiores de hormônios que ativam e afloram essas emoções. Quando a gente fala assim, a pessoa é bipolar, porque estava um anjinho e de repente apela. Ela apela por qualquer coisa. Na verdade, isso não é transtorno bipolar, tá? Transtorno bipolar é outra coisa. Mas essa bipolaridade que a gente fala da pessoa apelar fácil, é porque todas as pessoas são bipolares. Depende a que nível de emoção relacionada a que nível de assunto. Aí eu não vou entrar que é relacionado a que tipo de níveis de importância você tem dado para cada assunto, ok? Mas sim o assunto que me faz apelar, de repente não é o assunto necessariamente que faz você apelar, ou que faz o meu pai apelar, ou que faz a minha mãe apelar. Cada um apela de um jeito. Por quê? Porque cada um tem uma carga emocional designada para cada tipo de assunto, ou seja, tem pessoas que são mais doloridas num assunto e pessoas que são menos doloridas naquele mesmo assunto. Mas o que eu quero te dizer é que todos nós, a um certo nível de emoção, a gente explode. Eu sou muito calmo, tranquilo, não explodo com nada. Deixa alguém bater na sua mãe na sua frente. Você explode na hora. Ou seja, é algo muito forte que acontece, que te desperta uma emoção e que você aí reage por impulso. Por que eu estou falando esse extremo? Porque todo mundo reage a um certo impulso. O problema, e é aqui que eu quero chegar, o problema das pessoas que não tem, ou tem pouca, ou desenvolveu pouco a sua inteligência emocional. E a inteligência emocional nada mais é a forma que você lida quando a emoção bate, que ela vai bater. Então as pessoas que têm pouca inteligência emocional,
o nível de emoção que precisa bater nela para ela extrapolar e agir por impulso, agir emocionalmente, ou seja, apelar, é muito pequeno. Então você já deve ter percebido que todas essas situações que eu disse e outras mais, tá muito fechado que tá me enforcando, e outras situações mais que você apela, depende do quanto que aquilo te afeta. Então, inteligência emocional é como lidar com as emoções quando as emoções batem. Na prática, inteligência emocional é isso. Aí você começa a perceber que se você tem inteligência emocional, você consegue segurar os seus impulsos nervosos, você consegue segurar a sua emoção quando o seu time perde, quando você desconfia do seu namorado, do seu crush, do seu boy, quando o seu filho faz algo errado, quando algo não te agrada e principalmente quando você é contrariado. É aqui que eu quero chegar. Quando o ser humano ele veio sem um software preparado para ser contrariado. Natural e instintivamente, nós não estamos preparados para sermos contrariados. Então, quando você é contrariado, e aí a gente muda aqueles níveis de importância, o que te contraria ou não. Quando você é contrariado, ativa-se uma emoção que, se você não tomar cuidado, você vai apelar fácil. E a grosso modo das pessoas que apelam fácil são as pessoas que mais precisam de desenvolver a sua inteligência emocional. E esse pilar, e lembrando para você o que é inteligência emocional, lá atrás eu falei que antigamente, muito antigamente, acreditava-se que inteligência era apenas inteligência lógica e matemática. Se inteligência fosse apenas inteligência lógica e matemática, a gente está falando que, por exemplo, Tchaikovsky não é inteligente. A gente está falando que Michelangelo não é inteligente, porque a inteligência dele é outra, é artística, etc. e tal. Então, Howard Gardner, há muitos anos atrás, ele desvendou a inteligência, dividiu a inteligência em 7 inteligências, 8 inteligências, o que chamamos de inteligências múltiplas de Howard Gardner. E essas 8 inteligências, elas são inteligência naturista, inteligência espacial e visual, inteligência musical e sonora, inteligência corporal e sinestésica. Quem tem habilidade para dançar, Michael Jackson, não era inteligente? Era muito. Inteligência linguística e verbal, inteligência lógica e matemática, e as 2 inteligências por último que eu quero chegar, que é a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Por quê? Porque a inteligência interpessoal é como eu lido comigo mesmo, aquelas vozes, aqueles pensamentos, e a inteligência intrapessoal é como eu lido com as pessoas, ou seja, a que nível de emoção eu apelo. É basicamente isso. Então, te pegou essas 2 inteligências e chamou-se de inteligência emocional, muito bem estudada e difundida por Daniel Goleman em várias literaturas, onde a gente serve de referência aqui para tudo que eu estou te ensinando e para tudo que eu quero passar para as pessoas, a importância desse pilar, emoções positivas. Porque a inteligência emocional é como você lida com as suas emoções, para você mesmo e para as outras pessoas. E essas pessoas que têm inteligência emocional, elas tendem a ter famílias mais saudáveis, elas tendem a ter relacionamentos mais saudáveis, elas tendem a ter melhores empregos, elas tendem sim a vender mais, elas tendem a ganhar mais dinheiro. Ou seja, é por isso que o assunto inteligência emocional explodiu no mundo aí nos últimos anos, porque houve uma dedicação de atenção especial para o que realmente transforma, para o que realmente é importante para a vida das pessoas. Como eu já disse lá atrás, a ciência da felicidade se baseia em 5 pilares e inteligência emocional está no pilar emoções positivas, que é apenas um dos pilares. Porque inteligência emocional é muito importante para todos os outros pilares. Mas se você cuidar só da sua inteligência emocional, mas não tiver um propósito, você vai se sentir vazio. Se você cuidar só da sua inteligência emocional e não tiver relacionamentos de qualidade, uma família e amigos, você vai se sentir vazio, ainda que uma coisa tende à outra. Se você tiver só inteligência emocional e não tiver realizações, você vai se sentir vazio. Então, inteligência emocional talvez seja o mais preocupante dos pilares. Por quê? Porque na analogia que eu fiz com a planta, que o Renato levou para o método sim, muito bem executado, uma planta, para que ela cresça, para que ela floresça, para que ela dê flores, para que ela floresça bonita, ela precisa de muitos elementos. Ela precisa de sol, ela precisa de luz, ela precisa de água, ela precisa de adubo na terra, né? A terra tem que estar lá com os nitritos e nitratos para que possa dar
comidinha para a planta lá para ela comer. Mas também você precisa matar a erva daninha, porque a erva daninha, se você não tirar a erva daninha dali, ela vai simplesmente matar a sua planta. E a analogia mostra que a inteligência emocional é a erva daninha. As emoções positivas, o controle, o gerenciamento das emoções positivas é a erva daninha. Porque se você deixar, a falta de inteligência emocional vai matar a sua vida, vai matar a sua vida, vai matar a sua família, vai matar seus negócios e você vai se afastar das pessoas, você não vai suportar nem você mesmo, quanto muito menos suportar outras pessoas. Ou seja, você vai apelar com qualquer coisa que te contrarie. E o mais interessante é que você se contraria muitas vezes. Aí você vai perder a paciência com você mesmo. Então é por isso que a inteligência emocional é tão importante e por isso que existe um pilar, um dos pilares mais importantes da ciência da felicidade, que fala somente sobre emoções positivas. Essa aula aqui, essa live de hoje, ela vai ser dividida em duas. A primeira é aqui ao vivo comigo, aonde a gente está entendendo o porquê disso tudo, ok? Eu vou passar brevemente para te explicar o que são emoções, para que você possa entender e, como eu sempre tenho feito em todas as lives, ajudar com que você tire de você o peso, a culpa de repente não ser ainda a pessoa que você gostaria de ser. Uma pessoa comentou comigo ontem que queria mudar muito uma coisa nela. Eu falei assim, olha só, tá maravilhoso, você tem que transformar mesmo, tem que mudar mesmo, mas vai com calma. Porque não acha que é só essa mudança que vai fazer tudo acontecer. Porque até a própria felicidade está na busca das mudanças e da melhoria. Você não vai ser feliz quando, a gente já falou isso aqui 1000 vezes, você vai ser feliz no presente. Você não vai ser feliz quando isso acontecer, ou quando estiver lá, ou quando estiver aqui. Ponto. Então, o que eu quero dizer para você? Que para gerenciar melhor as suas emoções, para que você possa aprender a gerar emoções positivas, como amor, gratidão, perdão, cuidado, carinho, etc, etc, etc. E para que você possa principalmente gerenciar emoções negativas, porque elas vão chegar e elas vão acontecer. Eu preciso que você entenda o que são emoções positivas e o que são emoções negativas. Antes de entender o que são emoções positivas e emoções negativas, eu preciso explicar para você o que são emoções. Porque a gente tende a achar que as emoções negativas são ruins e as emoções positivas são boas. E no caso pilar emoções positivas, isso não é uma verdade, não é uma máxima. Não quer dizer que as emoções positivas sejam boas, nem que as negativas sejam ruins. Eu vou explicar isso, calma que não vai ficar confuso. Mas antes, eu preciso fazer com que você entenda o que são emoções. E quando acabar essa aula, lá no grupo de Telegram, eu deixei para vocês um vídeo, o link de um vídeo do Pedro Calabres, que é uma das minhas fontes de estudo aqui, um dos caras que eu mais aprendo neurociência com ele. Talvez ele tenha uma linguagem não tão popular assim, né? Mas a linguagem é muito linda, é muito coesa, é muito bacana, muito séria. Então eu trouxe esse vídeo para vocês, para que vocês possam, quem já assistiu o vídeo, ok, a Marcene assistiu na aula, porque fez o curso da PUC, né? Eu passei esse vídeo lá. Então, para reforçar, esse vídeo dele é um vídeo um pouco mais técnico, para reforçar, porque eu preciso que vocês entendam o que são emoções. Porque a emoção bate em você, você acha que é algo ruim. Para de achar que você está errado. Para de achar que está tudo errado, não tem nada disso. Está tudo bem. Quando eu falo que está tudo bem, não é um conforto, não. Eu estou falando a verdade, está tudo bem, ok? Então quem viu o vídeo aí vai me acompanhar bem, quem não viu pode ver depois que vai ser até melhor. Ou quem viu pode até ver de novo depois. Emoção é um sistema de alarme do seu corpo totalmente inconsciente. Primeiro ponto. As suas emoções, elas vêm lá, lembra da sua mente consciente, da sua mente inconsciente, que a sua mente é 10% consciente e 80% inconsciente, os seus processos mentais, 90% são inconscientes, e esses processos inconscientes são onde são formadas as suas emoções. Ou seja, você quando cruza a esquina, encontra um pitbull bravo, latindo, correndo pro seu lado, você não pensa, corro, tento fazer carinho, tiro uma paçoca do bolso e dou para ele, não. Você é tomado por uma emoção, que é um sistema de alarme que desesperadamente, por uma questão de sobrevivência, você vai correr muito e possivelmente gritar e pedir a ajuda de alguém. Ponto.
Você não controla isso. Lá no vídeo, Pedro Calabres usa a situação de um tubarão. Você está nadando no meio de um mar e de repente vê um cardume de peixe, no meio dele sai um tubarão. Qual que é a sua reação? Pensar racionalmente numa hora dessa é quase a mesma coisa que pedir para morrer. Porque as suas emoções foram criadas para te defender. Então ele explica tecnicamente tudo o que acontece no seu corpo. Você já percebeu que quando você toma um susto, você fica meio pálido? E quando você fica pálido, é o seu corpo reagindo, jogando a maior parte do seu sangue para os seus membros, para os seus músculos maiores, ou seja, membros superiores e inferiores, para que você possa se defender ou atacando ou correndo. Essa é a intenção. Então, as suas emoções, elas só têm um intuito, te proteger. É uma questão de sobrevivência. E até quando você fica com raiva de uma pessoa ou algo do tipo, você vai entender ao final dessa aula e do vídeo que é simplesmente por uma questão de sobrevivência e realmente está tudo bem. Por que eu falo isso? Para que você não fique se culpando quando uma emoção negativa bater, está tudo bem. Você simplesmente vai entendê-la, vai gerenciá-la e aí sim você vai ter um melhor proveito e aí sim ela vai se caracterizar boa ou caracterizar ruim. Então, entendemos o que é emoção. Tudo isso que acontece no seu corpo, o sangue vai, os neurotransmissores, etc e tal, acontece em menos de meio segundo. Ou seja, como tudo que é processado no seu inconsciente, como os dribles do Lionel Messi, como as jogadas de Michael Jordan, ou como qualquer informação, que vem na sua mente rapidamente, é formado na sua mente consciente, é formado com muita velocidade e é por isso que o cérebro, a sua mente, joga essas informações para lá, para que você consuma menos energia de uma forma mais rápida. E aí a gente vai voltar lá na geração de hábitos e etc. Bom, entendemos o que é emoção e está tudo bem. O que eu já disse para vocês aqui em algum momento é que existem emoções positivas e emoções negativas e o nome desse pilar chama-se emoções positivas. Disse há uns minutos atrás que não necessariamente as emoções positivas são boas e as negativas são ruins. Vamos diferenciar. Positiva e negativa é uma definição da ciência que eu trago para vocês, uma definição da psicologia positiva, que emoções positivas é emoção que tende a, positiva, né? Que tende a aproximar, e emoção negativa é emoção que tende a afastar. Repito, não quer dizer que elas sejam necessariamente boas ou ruins, ok? A gente só tem uma classificação aqui de gênero. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Pensa, a emoção tende a aproximar, é positiva. Tende a afastar, é negativa. Por exemplo, o medo, ela tende a afastar. Então ela é uma emoção negativa, ponto. Não quer dizer que ela seja boa nem ruim. O amor é uma emoção que tende a aproximar. É uma emoção positiva, que também não quer dizer que ela seja boa ou ruim. Como assim, Renner? O amor não é uma emoção boa nem ruim. Quando que o amor é ruim? Ama um psicopata. O resultado final vai ser ruim. A emoção vai ser ruim. Então, como assim? Com o medo? O medo é muito ruim. Como assim o medo não é ruim? Não, depende. O meu medo de altura me impede de chegar próximo a um lugar que eu possa cair e isso me mantém vivo. O meu medo de tomar choque, o medo que a criança fica de tomar choque, a primeira vez que toma um choque, é que impede essa criança que enfia o dedo na tomada e passa por uma situação desagradável. Então, o medo é bom ou ruim? Depende, ok? Não importa, depende. Todas as emoções dependem do seu resultado final para a gente decidir se ela foi boa ou se ela foi ruim. Entendeu? A emoção não é boa ou ruim, ela foi boa ou foi ruim, de acordo com o que ela foi usada e o resultado que ela obteve. Agora, por classificação, a emoção ou é positiva ou é negativa. E a chave, o segredo aqui desse pilar é você entender que, e aí tudo que eu falei até hoje converge aqui para esse mesmo ponto, e é por isso que eu tenho falado tanto, você tem percebido essa palavra emoções positivas, porque cientificamente, lembra quando eu expliquei a felicidade fisiologicamente? Eu disse que a felicidade é quando o seu cérebro físico produz N tipo de substâncias, a grosso modo liberado na sua corrente sanguínea, te dão uma sensação de paz, equilíbrio, felicidade, bem-estar e etc. Basicamente, o que faz o seu cérebro produzir esse tipo de substância e hormônio é a produção, a geração de emoções positivas. É por isso que é muito importante ser grato, é por isso que é muito importante amar, é por isso que é muito importante perdoar,
É por isso que é muito importante o tempo todo você gerar emoções positivas. Aí você vai lembrar das nossas aulas e falar, caramba, o tempo todo ele estava falando disso. O tempo todo ele estava falando de geração de emoções positivas. Mas e por que nesse momento a gente entende que emoções positivas são tão importantes quanto as emoções negativas? Porque eu não sei se você estava aqui na aula que eu disse que emoções positivas e negativas nunca ocupam a sua mente ao mesmo tempo. É humanamente impossível você ter ao mesmo tempo uma emoção positiva e uma negativa. Você pode ter positiva e negativa, positiva e negativa, positiva e negativa. Tipo, credo que delícia. Então, o cuidado que você tem que tomar é entender o porquê que as pessoas negativas não são felizes. Por que as pessoas negativas geralmente não têm muito sucesso, nem muita paz, nem muita tranquilidade na vida. Porque o que faz isso acontecer são as emoções positivas. E quando a sua emoção negativa ocupa o espaço do seu pensamento, ele gera pensamento, emoção, sentimento, ação e resultado, como a gente já estudou lá atrás. Então, por que é tão importante a gente entender principalmente sobre as emoções negativas? Porque quando você gerencia uma emoção negativa, você abre espaço para que outra emoção positiva apareça. E é aí que a gente vai juntar, entender mais uma vez como os pilares se entrelaçam e entender que anteontem, quando eu falei, quando você tem uma jornada grande pela frente, ao invés de ficar pensando nos seus obstáculos, vem para o presente e se pergunta, o que tem de bom aqui? Porque quando você entende o que tem de bom aqui, você não pensou, não teve emoção negativa, abriu espaço para aproveitar algo que tem de bom aqui e daí gerar um momento de emoções positivas. E quanto mais emoções positivas você gerar, mais você tende a aumentar os seus níveis de felicidade. É basicamente isso que esse pilar traz. Esse pilar basicamente se resume a gerenciar emoções negativas, para que tenham espaço para as emoções positivas. E em contrapartida, buscar gerar emoções positivas ao máximo que você puder. É criar novos hábitos de gratidão, é criar novos hábitos de pensamentos positivos. Agora você entende o porquê que pensamentos positivos, que não são necessariamente otimistas, mas pensamentos positivos te geram grandes benefícios na vida? Muitas pessoas que são infelizes simplesmente não sabem por que são infelizes. Eu conheço muitas pessoas infelizes de alta classe, que já conquistaram muitas coisas, mas sentem um vazio existencial que não sabem explicar de onde veio. Porque geralmente, a gente suspeita de onde está vindo essa tristeza ou a maior parte das emoções negativas, mas não necessariamente é só aquilo. Por quê? Porque por algum motivo você deve ter treinado a sua mente para ser uma mente negativa. Você deve ter treinado a sua mente para ter emoções negativas automaticamente, como reclamar. Porque a reclamação é o contrário da gratidão. Você consegue entender? Porque tem falado tanto, para de reclamar, não reclame, não reclame. Porque a reclamação que te traz emoções negativas é o oposto da gratidão que te traz emoções positivas. Quando você reclama, dificilmente você está sendo grato. Quando você é grato, dificilmente você reclama. Então, quando a gente começa a entender que a gente treina nossa mente para reclamar, e historicamente, eu falo isso nas minhas palestras, historicamente nós somos programados para reclamar de tudo. Repito, uma frase que eu adoro, a gente dá muito mais valor a R$1.000 que a gente perde do que a R$1.000 que a gente ganha. Por quê? Porque historicamente você está programado para reclamar. Por quê? Aí está tudo bem entendendo isso. Porque em algum momento do passado, na história da humanidade, reclamar já foi algo essencial para a sua sobrevivência. Então, criar emoções positivas e gerenciar emoções negativas é a chave que move esse nosso terceiro pilar. E não tem 1, 2 e 3, na verdade, é só a ordem que a gente apresenta. E as emoções são como 2 lobos. Existe uma lenda indígena que conta
o que eu já venho explicando muito para vocês aqui. A emoção são como os dois lobos. E esses dois lobos, eles brigam pela mesma comida. O tempo todo ele briga pelo mesmo espaço, ele briga pelas mesmas coisas o tempo todo. E esses dois lobos estão no seu quintal, que durante a noite eles vão disputar o terreno e outras desavenças que eles têm. E quem vence essa briga? Vence essa briga aquele lobo que você alimentou mais durante o dia. Ou seja, o lobo claro e o lobo escuro, metaforicamente apresentado, representando as emoções positivas e negativas, quem vão sobreviver? Quem vão para a sua mente inconsciente se tornar um hábito na sua vida? Quem vai ocupar o espaço habitual aí nos seus pensamentos? Simplesmente aqueles pensamentos que você alimentá-los mais. E aí a gente começa a entender lá o nosso caderninho da gratidão, por que todos os dias a gente tem escrito aí 3 motivos pequenos, médios ou grandes pelo qual você foi grato durante o dia, ou pelo qual você se lembrou que aconteceu há um tempo atrás e ali você escreveu: sou grato porque um dia aconteceu isso. Porque você está simplesmente treinando a sua mente, que não é refém de tudo que você viveu. A sua mente não é, se você quiser, refém das suas configurações, do seu mindset, do seu mapa, chame como quiser. A sua mente é refém das suas emoções. E qual a emoção que vai sobreviver? E qual a emoção que vai parar no seu inconsciente? Simplesmente a emoção que você alimentar mais. Por isso a importância de tomar muito cuidado. A emoção é como, imagine um bebê. Imagine que você é um bebê. E a sua mãe vem com uma colher e uma comida qualquer, e ela coloca aquela comida na sua boca. E aquela comida, você sente o gosto dela, você só tem 2 opções. Ou você vai degluti-la, ou você vai cuspir fora. As emoções é como sua mãe. O seu inconsciente é como sua mãe, levando as emoções até a sua boca. E quando a emoção chega, e que você não controla quando ela chega, você vai tomar a decisão de engoli-la ou de degluti-la. Se for uma emoção negativa, você deve cuspi-la longe. Se for uma emoção positiva, você deve degluti-la. E quanto mais você vai treinando, você tem essa decisão de treinar o que você vai fazer com as emoções quando elas aparecerem. Quando você começa a controlar os seus impulsos, você começa a aumentar os seus níveis de inteligência emocional, além de melhorar tudo na sua vida, vai te fazer cientificamente, vai te fazer fisiologicamente mais feliz. Eu não sei se vocês lembram, se vocês estavam aqui, mas eu falei muito sobre ansiedade aí umas lives atrás. E ansiedade nada mais é do que uma emoção negativa, que um sentimento negativo gerado muitas das suas vezes por emoções negativas. Mas assim como a ansiedade, existem outros. A gente falou da ansiedade porque é uma das emoções negativas que mais assolam as pessoas aí no nosso Brasil e no mundo. Mas assim como a ansiedade, existem várias outras. Existe o medo, existe a culpa, existe a raiva. Deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se você sabe, talvez você saiba, mas se não sabe, vai ficar sabendo agora. Existem pessoas aí e a gente, junta as informações e acaba voltando no perdão de novo. Por que o perdão te faz mal? Por que a falta de perdão te faz mal? Por que não perdoar alguém não faz mal para a pessoa, ela não está se lixando para isso? Por que isso faz mal para você? Porque toda vez que você lembra de alguém que te magoou e que você não perdoou, você sente raivinha de novo, ok? Isso é inconsciente, você lembrou, pensou, sentiu a raivinha de novo. Até que você perdoe e aquilo para de doer e você lembra e não sente raivinha mais. Lembra disso? Você sabia que a raiva é um sentimento que ele só existe dentro de você, cientificamente, durante no máximo 90 segundos. A raiva só existe em você 90 segundos e todas as vezes que você se lembrar dela de novo. Quando você
lembra de algo que foi muito forte, te dá uma raiva. Aquela raiva não vai durar mais de 90 segundos. Porém, ela vai voltar todas as vezes que você pensar nela de novo. Entende? Você está entendendo o porquê que a falta de perdão mata as pessoas por dentro? Porque todas as vezes ela vai lembrar daquilo, vai ter raivinha, vai se encher de emoções negativas e cadê emoções positivas? Não tem espaço para elas. É por isso que a gente fala tanto sobre perdão, sobre gratidão, sobre medo, sobre culpa. E eu tenho falado sobre culpa aqui, porque a gente, enquanto ser humano, de se culpar e a gente tem o hábito de achar que está fazendo tudo errado, porque a gente não está tão feliz, porque as coisas não estão dando tão certo. A gente tem um péssimo hábito de achar que sempre eu sou culpado e eu não sou merecedor e eu não sou capaz, eu não vou sair disso nunca. E aí isso entra num colapso e te leva a um estado depressivo que pode ser muito perigoso. E como eu sempre falo, está tudo bem ter depressão. O que não está tudo bem é não procurar meios e informações e especialistas e conhecimento para que você possa sair desse buraquinho aí onde você, querendo ou sem querer, entrou e está tudo bem. Conheço muitas pessoas no meu ciclo, no meu convívio familiar. Eu tenho pessoas, né? No meu ciclo de amizade, eu tenho pessoas que passaram por esse problema aqui na live todos os dias. Muitas pessoas me procuram dizendo que passaram por esse problema e que saíram, e que é um problema seu. Então é um problema grande, porque é você que está sentindo, né? Eu sei que é um problema, a gente não deve desprezá-lo, mas existem meios e recursos que vão te capacitar a sair dali e de repente ajudar muitas outras pessoas que estão passando o mesmo que você passou. E a geração de emoções positivas é uma das saídas. Vamos lá. A geração de emoções positivas e o gerenciamento das emoções negativas é uma das incríveis saídas para esse probleminha que se chama depressão. Existem muitas coisas que podem ser feitas, existem terapias, existem profissionais que você deve procurar. Isso aqui que a gente está vivendo, pelo amor de Deus, eu não sou o seu terapeuta. Eu não estou fazendo terapia com você. Você precisa de um profissional para isso, que fique muito claro isso aqui e que eu me lembre de falar isso aqui todo dia. Você precisa de um profissional para isso. Terapia não é para quem está doido, terapia é para não ficar doido. Essas palavras eu vou repetir muito aqui, que elas são muito importantes. Terapia simplesmente vai ajudar a reconfigurar sua mente. Sabe como é que eu desenho terapia? Sabe como é que eu enxergo terapia daqui? Eu enxergo mais ou menos assim. Sabe aquele joguinho Tetris, que as pecinhas vão caindo assim, ó, e você tem que ir encaixando as pecinhas para formar uma linha lá embaixo e ela sumir? Eu imagino que a sua mente é aquela telinha do Tetris e que todos os dias vão chegando um monte de informações diferentes. Umas assim, outras assim, outras assim, outras assim, e elas vão caindo. E você, enquanto ser humano normal, só tem a capacidade de colocar as pecinhas para um lado e para o outro. Você não tem aquele botãozinho que gira as pecinhas para que elas possam se encaixar melhor lá embaixo. Então imagina que você está jogando esse joguinho e você não pode girar. Você pode jogar do lado para o outro e de repente elas vão ficando meio montuadas, meio desorganizadas. O exercício da terapia, dentre outras coisas, ela te dá o poder de girar as pecinhas. Lembra, as pecinhas são informações que você recebe no dia a dia. E você girando as pecinhas, você consegue enxergar as pecinhas de pontos de vista diferentes. E quando você enxerga de ponto de vista diferente, ela se encaixa melhor nos pensamentos que já estão aí acumulados. E quando ele se encaixa a linha inteira, aquilo sai com leveza e te dá mais espaço na sua mente para que você possa aí sim ter mais energia para trabalhar melhor, para ser um melhor marido, para ser uma melhor esposa, para ser um melhor profissional, para ser um melhor, seja lá o que você faça aí na sua vida. Então, terapia é para todas as pessoinhas. Quem me dera se existisse terapias nas escolas públicas. Quem me dera essas pessoas tivessem um pouco menos de preconceito contra a terapia e entendessem o poder que a organização mental vai trazer para a sua vida. Porque é essa organização mental, e aqui eu arremato todo o contexto dizendo que é essa organização mental e o encaixe das pecinhas visto de pontos de vista diferentes
é que vai te ajudar a gerar mais emoções positivas e a gerenciar mais emoções negativas. E assim a gente vai ficando hoje aqui com a nossa live já de 40 minutos, graças ao voo atrasado. Deus sabe o que faz. Tá tudo bem, tudo tem um plano, né? E não deixe de entrar hoje, agora. Momento print já do aeroporto. Printa. Momento print. E você que não sabe o que é o momento print, printou e sem saber, é o momento que você vai me falar a definição de terapia que eu já ouvi. Obrigado. Eu tenho outras também. Eu tenho outras definições, ainda que eu não seja terapeuta, eu só estou aqui para te convencer que você vai ter uma vida muito melhor se levar a terapia a sério. Presta atenção, não gostou do terapeuta? Troca de terapeuta, porque tem profissionais de todos os tipos. Não gostou da terapia? Troca de terapia. Tem a psicologia, tem a psicanálise, tem a PNL, tem a hipnoterapia, tem várias outras que você pode escolher, mas uma coisa é fato. Na era da informação que nós vivemos, não é à toa que hoje a idade média para se ter depressão é 14 anos e meio, o que já foi de 50 anos nos anos 60. Você acha que isso é à toa? Isso não é à toa. Isso é porque a quantidade de informação que uma criança de 10 anos recebe hoje é maior que a quantidade de informação que um adulto receberia na sua vida inteira. Ou seja, é muita pecinha caindo. É muita pecinha caindo e você não tem velocidade, as pessoas não estão tendo velocidade para reorganizar essas pecinhas, enxergando essas informações de pontos de vista melhores, mais agradáveis e mais positivos. E talvez aí se deva o crescimento aí da taxa de ansiedade e depressão que a gente está vivendo hoje. Então como você minimiza a possibilidade disso te afetar? Tendo organização na sua mente. Aí aquelas organizações vão sumindo e te liberando espaço aí na mente para que você possa fazer. Eu tenho várias definições aqui de terapia para explicar, mas eu quero te falar uma coisa hoje. Aí é uma opinião minha, não é um dado científico. Eu sei que vocês gostam das minhas opiniões, mas eu tenho que deixar bem claro que é uma opinião minha e não é um dado científico como basicamente tudo que eu trago aqui. Eu considero hoje terapia mais importante que alimentação saudável. Se você estivesse comendo lixo, eu ia considerar a terapia tão importante quanto a alimentação saudável. Mas você não está comendo lixo. O que eu quero te dizer é que, sem perceber, você pode estar engolindo lixos emocionais. Você pode estar engolindo lixos mentais e não estar fazendo a higiene e juntando esse monte de lixo aí. E esse monte de lixo é que está regendo inconscientemente as suas atitudes, as suas emoções, os seus resultados, o seu comportamento, pelos seus sentimentos, etc, que você já sabe. Então, não tem dinheiro para fazer terapia. Você tem dinheiro para comer McDonald's. Você tem dinheiro para comer lanche. Você tem dinheiro para... Tudo é barato. Já percebeu que você tem a tendência de achar que tudo que te dá prazer momentâneo é barato? E tudo que te dá prazer a longo prazo, como terapia, é caro? Para de comer lixo mental, emocional. E joga esse lixo que está aí fora. É a terapia quem vai abrir a comporta lá, a torneirinha do lixo, para aquele monte de lixo emocional que você tem engolido saia fora. Para um monte de coisa que as pessoas te disseram e você interpretou da sua forma, não quer dizer que a pessoa quis dizer aquilo, mas baseado com as suas crenças, com as suas histórias, com as suas dores, com os seus problemas, você interpretou aquilo da sua forma e trouxe para você o quê? Aquele lixo emocional. E você leva aquele lixo emocional para as suas gerações. Você leva aquele lixo emocional para sua casa, para sua família. Se você realmente não tem um centavo, não consegue se reorganizar financeiramente, não consegue vender brigadeiro no seu trabalho para poder fazer terapia, faça o que eu chamo de Uber terapia. A Uber terapia é um serviço que não existe, mas que eu criei,
que você em horário de pico pega um Uber na sua cidade e vai andar aí R$20 de Uber. E durante esses R$20 você vai contar para o Uber todos os seus problemas. E o Uber vai ter que te ouvir, sabe por quê? Porque senão ele não ganha 5 estrelas. Então seja como for, ele vai ter que te ouvir. Você sabia que até terapeuta faz terapia com outro profissional, com outro terapeuta? Porque até os terapeutas absorvem uma carga emocional muito grande e um certo lixo emocional que ele tem que abrir a comporta daquilo e ele não consegue fazer sozinho. Se o terapeuta não consegue fazer isso sozinho, imagine nós, meros mortais. Imagina aí você que está comendo lixo emocional sem saber e levando isso para sua casa, para sua vida. Então, se você não tem dinheiro, pega um Uber, uma 99 táxi, pega qualquer coisa aí e vai contar seus problemas para ele. Lá no meu mestrado eu aprendi, dentre outras coisas, uma coisa muito legal que se chama catarse, é você colocar para fora. Já percebeu que quando você desabafa, às vezes aquela pessoa estressada, ela estressa, mas ela coloca para fora e aquilo parece que sai e a pessoa volta a ficar um anjo de novo? Isso não é loucura não, gente. Isso se chama catarse. E é como se fosse físico, mas não é físico, é mental. Como quando você põe aquilo para fora, você parece que fica mais leve. Então, não fique guardando os seus problemas para você. Não tenha medo nem vergonha de compartilhar os seus problemas com as pessoas. Se você não quer compartilhar com alguém que você conhece para não se expor, vai no confessionário, vai no Uber, vai em qualquer lugar, disca 188, tem um serviço gratuito que chama Central de Valorização à Vida. Liga lá e conta os seus problemas. Se ele tem te incomodado muito e você tem pensado coisas erradas aí, e coisas que você sabe que você não deve pensar, e coisas que não tem sentido, coisas que você já não pensou em outra época, liga 188. 188, é facinho de gravar. É um pauzinho, 2 biscoitos, 188. Inventei agora também. Faça qualquer coisa, mas não fique enchendo a sua vida de emoções negativas, que isso vai acabar com a sua saúde mental, vai te jogar para o buraco. Aí não adianta ter propósito, não adianta vir para o presente, não adianta realizar e não adianta ter família, porque nada disso vai ser bom para você. Assim eu vou ficando, amanhã eu vou andar de Uber o dia todo. Assim eu vou ficando por aqui, agradecendo profundamente aí a presença de vocês. Amanhã, se tudo der certo, a live será no horário normal, das 10 horas. Não deixem de ir no grupo de Telegram e assistir o vídeo do Pedro Calabrese que eu postei lá. Ele explica muito bem o que são emoções, para que você entenda que quando a emoção negativa bater, tá tudo bem, não tem nada que você pudesse fazer que seria diferente. Mas o nível de explosão, o nível que você chega a apelar, isso você pode sim gerenciar, aumentando seus níveis de inteligência emocional. Em breve eu vou soltar aqui um teste para saber qual é o seu nível de inteligência emocional, tá? E a gente volta a se falar, ó, a filhinha tá rolando ali, tá diminuindo, e eu preciso juntar as coisas aqui para ir. Um beijo no coração de vocês. Amanhã eu volto, e eu nem sei de que eu vou falar amanhã não, mas amanhã vocês vão saber. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, porque eu quero terminar aqui o conteúdo a tempo de abrir a live para conversar com vocês, para saber qual é o problema que vocês estão enfrentando, como você pretende sair dele, porque de repente eu posso aqui, de repente você não está enfrentando um problema, de repente é um desafio, e eu posso de repente te orientar como se preparar melhor para esse desafio, para que ele tenha mais sentido dentro aí dos 5 pilares, dos 5 alicerces da felicidade. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Mãe, nem vi você hoje. Beijo, fica com Deus, viu? Beijo, Pri, beijo todo mundo, fiquem com Deus. Fui, um abraço, tchau, tchau.